Olá, esse é o último vídeo da nossa série Autoestima. Nós já vimos aqui no nosso canal a importância da autoestima e os pilares autoeficácia e autoconceito. Hoje nós vamos ver outros dois importantes pilares da autoestima, como trabalhá-los e o que é importante ter atenção com isso. Então, eu já peço você que para acessar todo o conteúdo aqui do nosso canal e sempre receber as novidades, ter acesso a essa oportunidade de conhecimento, poder compartilhar o que a gente tem aqui de conteúdo, que você siga, né? Curta, que siga o nosso canal, curta os vídeos que são postados aqui e compartilhe junto comigo essa oportunidade de conhecimento. Quando a gente fala de autoimagem, né, nós estamos falando aqui do nosso juízo estético, de como a gente se vê, né, se a gente olha no espelho, se a gente gosta, né, do que a gente vê. Walter Rizzo, né, do livro Apaixone-se por Si Mesmo, que é a base aqui dos conceitos que eu estou trazendo sobre autoestima, diz que o que nós vivemos muitas vezes nessa área, nesse pilar aqui da autoestima, é o peso da comparação. E ele diz que, novamente, né, o grupo de referências, relações que nós estabelecemos ao longo da vida, foram muito determinantes para as ideias que a gente tem do nosso corpo e as avaliações que a gente faz, né, da nossa aparência e dessa estética. E que muitas vezes nós podemos usar ali o que ele chama de uma lupa pessoal, né? Tem algo que a gente não gosta em nós e às vezes a gente amplia, né, essa detecção, aquilo que a gente não gosta. E ele diz que se a gente se encontra nisso aqui, nós podemos estar falando de algum transtorno específico e isso a gente precisa recorrer a um profissional. Mas no caso aqui, nós estamos falando de incômodo, sabe? Quando a gente não se sente bem com algo, né, na nossa imagem, no nosso corpo, a gente pode ali buscar melhorar na medida do possível. E é bom, né, poder se sentir bem com a imagem que a gente vê no espelho, né, se a gente gosta disso. Então ele diz que muito já se falou, né, muito já se foi discutido sobre padrões de beleza e como isso muda aí ao longo do tempo, tá? Mas nós precisamos entender ou então construir o nosso padrão de beleza, mas o comportamento, nosso comportamento, né, diante dessa área da vida. Então, é um aspecto importante que Walter Rizzo traz aqui, e ele diz como que a gente então trabalha essa autoimagem. Bom, primeiro tendo cuidado aí com os juízos, talvez mais rígidos, né, com os critérios que a gente usa, então cuidado com as questões de perfeição, ou os critérios que a gente coloca, né, sobre esse olhar. Veja que veja você, né? Veja esse corpo para além do espelho. Qual o significado dele, né? Um corpo que faz tantas coisas bacanas, um corpo que se expressa, um corpo que tem tanto potencial. Descubra as coisas que você gosta mais em você, né? Ou que você sente que precisa cuidar mais, o que que você pode fazer, o que está a seu alcance nesse momento fazer para cuidar melhor desse corpo, né? Ele diz o seguinte, que o cuidado físico é um aspecto muito importante para a saúde mental, tá? A autoimagem é só um dos componentes da autoestima, ela não é todo o componente da autoestima, como em algum momento até a gente pode ter entendido, né? Como se sentir bem com essa imagem seria então ter uma boa autoestima. A essência, né, vai muito além. As pessoas, além desse corpo, também são agradáveis, são gentis, são doces, são interessantes, são educadas, são alegres, são afetuosas, são engraçadas. Então, a essência, né, vai muito além, tá? E uma coisa é cuidar da saúde, outra coisa é cuidar da aparência. É importante a gente fazer aí essa distinção e entender o que a gente pode fazer para cuidar disso. E
eu queria trazer o pilar do auto-reforço para que a gente pudesse fazer aqui algumas associações relevantes, né, para entender essa questão do próprio autocuidado, né, entendendo que é um grande pilar de autocuidado. O auto-reforço indica, assim, o quanto você faz, né, o quanto você cuida para ficar bem com você mesmo, para ficar bem com você. Como você se estimula, o que que você faz para ficar bem com você mesmo. E ele diz o seguinte: não é opcional dedicar um tempo a si mesmo, dedicar um tempo para a gente mesmo, não expressar afeto para a gente mesmo. Isso não é opcional, isso precisa estar na agenda, isso precisa ser uma prática, isso precisa ser algo que a gente faz com frequência, tá? Ele chama a atenção que muitas vezes o tempo livre tomou um significado de o tempo que sobra, né? E tempo livre não precisa ser esse tempo que sobra, ele pode ser um tempo aí organizado. Então, a gente faz, né, as obrigações, o que a gente tem, o que fazer, e aí sobra algum tempo, e talvez nesse tempo a gente nem saiba o que fazer com ele, né? E entender que o descanso, ele não precisa ter essa conotação passiva, né? Descanso não é uma coisa assim, quando sobra e quando aí eu vou pensar em alguma coisa, aí eu vou poder descansar. Descanso pode ser algo ativo, pode ser algo planejado, tá? Walter diz que se não interessarmos em gerar tanto saúde mental quanto a gente é interessado, talvez, em gerar, às vezes, dinheiro, né, recursos, e como investir em saúde mental fosse um gasto, né? Não fosse algo aí tão necessário, né? Fosse algo dispendioso. Não, saúde mental precisa ser uma preocupação tanto quanto outras coisas importantes nós temos na vida, tá? E ele fala também desse olhar, né, que a gente pode ter para a vida. Ele até fala da filosofia hedonista, né, que não é sobre evitar as lutas cotidianas ou os problemas, mas também reconhecer de maneira honesta o que te faz feliz, né? E que você trabalha duro e que você pode também aproveitar as suas conquistas, né? Conquistas. E ele diz o seguinte, que ter prazer é diferente de se anestesiar, de você poder ter prazer em algo, de você poder gerar bem-estar, de você ser feliz, de você ter os frutos, é diferente de você buscar algo ali para fugir dos problemas, para não encarar o cotidiano como ele realmente se apresenta, né? Então, é importante a gente entender essa diferenciação. Prazer não pode ser prejudicial, né? Ou seja, fazer coisas com repercussões que não são boas para nós. Isso são possíveis compensações, né? E não é isso que ele está falando aqui. O prazer e o bem-estar sendo algo com repercussões boas para nós, né? Ele diz que outras pessoas também confundem o não se sentir mal como se sentir bem. Então, se eu não tenho problema, se eu não estou me sentindo mal, se não tem algo me acontecendo, se eu estou confortável, então tá tudo bem. Não, a gente não pode confundir uma coisa para outra, tá? Deixar de se castigar e de sofrer não é suficiente, é preciso dar mais um passo. É preciso também saber se recompensar, é possível também se saber se premiar, enfim, é um caminho aí também que é possível, né? Ele diz que a gente precisa explorar ao mundo e as nossas possibilidades como a curiosidade de uma criança, que um mundo muito organizado, muito rígido, muito protocolar, se torna muito previsível, desinteressante e às vezes até tedioso, né? Ele diz, vidas muito previsíveis produzem muito tédio. Então, a gente precisa saber vivenciar bem o elogio, né? Temos que ter uma espécie, ele fala de diálogo interno, onde também dizemos coisas boas para nós, porque aquilo que a gente diz para a gente mesmo influencia em grande parte a maneira como a gente vai se sentir e a gente vai agir, né?
O sábio não nega a virtude que possui, o que ele não faz é ficar buscando aprovação e aplausos o tempo todo, mas ele também não se engana sobre as próprias virtudes, sobre o que ele sabe fazer, né? Elogiar-se tem que ser algo pessoal, específico, no momento certo, proporcional ao acontecimento. Então é diferente dizer, nossa, você está bonita, do dizer para mim, nossa, você arrumou os seus cabelos, a forma como você arrumou o cabelo hoje te deixou muito bonita. Isso gera atenção, isso gera percepção, isso gera cuidado. É diferente quando a gente expressa especificamente, né? Tendo atenção com o que está realmente acontecendo, proporcional ao que está acontecendo. E a gente pode treinar para isso, a gente pode entender isso, né? Premiar-se seria uma outra maneira de expressar afeto a si mesmo, além do elogio, além de cuidar-se fisicamente, né? Se sentir bem, como a gente se cuida aí fisicamente. Então, premiar-se, ele fala que é uma autorrecompensa, estímulos positivos que nos agradam nos fazer, né, e sentir melhor. Cuidar do nosso ambiente, por exemplo, é algo de premiar, se torná-lo agradável, né? Faça perguntas a si mesmo nesse sentido. Quanto você tem se permitido gratificar? Quanto tempo você se dedica a você mesmo? Quanto você constrói um espaço motivacional ao seu redor? Né? Então, tudo isso são auto-reforços. E aqui a gente não está falando daquela máscara, na máxima, né? Eu mereço, só se vive uma vez. Né? Não é sobre isso. Mas é de você fazer isso racionalizado, você fazer isso pensado, você se permitir fazer essa construção de maneira aí bem responsável, tá? Então a gente pode tanto gerar essa questão do autocuidado, né, da nossa autoimagem, daquilo que a gente quer ver, dos padrões que a gente quer criar para a gente mesmo, cuidando de como nos alimentamos, cuidando do nosso sono, cuidando melhor desse nosso corpo, movimentando esse corpo, fazendo atividade física, entendendo a importância da atividade física na nossa vida, cuidando da nossa afetividade, cuidando de como a gente se comunica, de como a gente se expressa, cuidando da nossa espiritualidade. Então, autoestima é ter esse corpo forte, preparado, disponível, mas também é cuidar do nosso ambiente, cuidar de como a gente fala com a gente mesmo, cuidar desse autoconceito, né, que a gente tem, como foi essa construção, das mudanças que a gente pode proporcionar a partir disso, como a gente pode direcionar mais afeto para a gente mesmo, né? Então, diz, não é uma virtude ignorar a si mesmo, né? A boa notícia que ele diz é que essa essência, né, que esse cuidado que nós podemos ter com a gente mesmo, essa expressão de estima a gente mesmo, nesses 4 pilares, ele dorme, né, mas ele não desaparece. A gente precisa só acordá-lo, né? A gente precisa mexer em nosso corpo, a nossa alma, a nossa psique, o nosso intelecto, né, o nosso cognitivo, para que isso volte a despertar e que volte a florir. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta ele. Se você não assistiu os outros pilares, você assista e que você me ajude a compartilhar essa oportunidade de conhecimento aqui.